volta às aulas, que alívio, né? Você não aguenta mais essa criança correndo pela casa, você sem ter o que fazer, tendo que trabalhar, sem ter com quem deixar. Acabou a colônia de férias, está um calor danado para sair na rua. Bom, tem suas vantagens e tem os seus problemas, né? Volta às aulas, muitas vezes, traz a saudade, traz o desejo de conviver mais com o filho, mas também traz as questões típicas desse período do ano, que são as infecções, né? Então a criança está lá nas férias, ela brincou muitas vezes com outras crianças, mas o tipo de contato não favorece as doenças, né? Especialmente porque também a criança está mais exposta ao sol saudável, à água, à natureza, né? A gente espera que seja assim, na maioria dos casos, e a própria liberdade do brincar, o brincar livre, as atividades de colônia de férias, enfim, esse tipo de atividade que promovem saúde, tranquilidade, alegria e imunidade boa também. Quando volta às aulas, a criança tende a ficar confinada, fechada, em salas muitas vezes com ar-condicionado, janela fechada, que no nosso clima muitas vezes é necessário, convivendo com um monte de outras crianças. E isso, simplesmente por uma questão de risco estatístico, vai aumentar a chance dela pegar resfriados, gripes, diarreias, viroses, todo esse cortejo de doencinhas que a gente já conhece. Como é que a gente tenta se contrapor a essa tendência e fortalecer a imunidade dos nossos filhos para que, claro, não vão deixar de pegar nenhuma doença, não vão ficar imunes a tudo, mas podem fortalecer suas defesas de forma que eles tenham menos tendência a ficar doentes nesse período. Primeira coisa, lembrar de hidratar a criança. Estamos ainda em fase de muito calor no Brasil, então muito líquido ajuda em tudo. Então, dar líquido para a criança o dia inteiro, lembrar na escola que ela precisa beber também e hidratá-la bastante. Segundo, a boa alimentação, então comer frutas e legumes, principalmente frutas porque tem uma carga muito boa de vitamina C, legumes, peixe, iogurte ou coalhado também, que são bons alimentos porque trazem probióticos que melhoram a nossa imunidade. Enfim, toda essa série de alimentos saudáveis que a gente já conhece, evitando os alimentos industrializados, para que a criança tenha vitaminas e elementos necessários da nutrição para desenvolver uma boa imunidade. Terceiro lugar, uma coisa que muitas vezes fica alterada na volta às aulas, especialmente nas crianças mais velhas, que é o sono. Elas estão acostumadas a dormir muito tarde por causa das férias, vão acordar cedo por causa das aulas, então a gente tem que rapidamente mudar esse fuso horário para que a criança tenha um bom período de sono. Isso é muito claro já, a influência do sono no humor, no aprendizado e também na imunidade. Então é importante que as crianças durmam bem, durmam um período adequado de sono. Em quarto lugar, lembrar que as crianças ficam muito confinadas e é importante também a gente trazê-las para fora de casa um pouco, evitar o excesso de vida escolar, então especialmente pensar nessas crianças que passam já no Fundamental 1, crianças pequenas, de 6, 7 anos, passam 10, 12 horas dentro de sala de aula. Gente, isso é muito complicado. A infância é feita, assim, a essência da infância é brincar livremente do lado de fora na natureza. Então a escola, muitas vezes, ela faz o contrário. Ela dá muito tempo de sala de aula fechada e muito pouco tempo de livre brincar, de brincar desestruturado, né? Os recreios estão cada vez mais encolhidos, cada vez mais atividade. Então cabe a nós, muitas vezes, primeiro, escolher uma escola que não seja assim, e segundo, quando possível, especialmente nessa transição, nesse primeiro momento, crianças que estão em creche, que ainda não têm muito conteúdo fundamental, e crianças que estão em contraturno, que estão em período integral, que ficam na escola, muitas vezes fazendo aulinha de inglês, de artesanato, mas também confinadas nos contraturnos, tentar, na medida do possível, conseguir que a gente tenha uma folga de tarde para pegar a criança, que um avô, ou uma avó, ou uma tia possam pegar a criança e tirar um pouquinho da escola, levar para uma pracinha, deixá-la brincar, expandir essa energia tão característica da infância, tão boa de correr, de brincar, de pular, de rodar, de rolar na grama, brincar num parque, numa praça, no balanço, no trepa-trepa. Tão importante isso para a criança poder se reequilibrar, né? Fazer essa transição das férias para uma vida escolar mais regrada e mais confinada, mais sentada. Lembrar da importância do exercício, do ar livre e do livre brincar sempre na vida da criança. Fundamental que ela tenha essa oportunidade, quanto mais melhor. Além disso, um último lembrete,
que é também importante, a maioria das infecções respiratórias, elas são transmitidas por gotículas do ar, quer dizer, uma criança que espirra perto do seu filho, ele vai adquirir os vírus nas gotículas da saliva dessa criança, das secreções dessa criança, e vai entrar no nariz dele, na boca dele. E também por transmissão direta pelas mãos, quer dizer, a criança que assoa o nariz, ou que pega na melequinha dela, e vai brincar com seu filho, pega na mão dele, aí o seu filho põe no nariz também, enfim. Então, manter o nariz livre de secreções é importante nesse momento. E a melhor forma de fazer isso é, sempre que ele chega da escola, fazer uma boa higiene com spray nasal de solução salina, de soro fisiológico. Existem várias marcas no mercado. Procure sempre o spray. O spray é só água e sal. As formas farmacológicas com gotas, de conta-gotas, elas têm um conservante que não deve ser usado em crianças. Então, qualquer tipo de spray nasal, lavar bastante bem o nariz quando chega da escola, e também de manhã e de noite é bom dar uma lavadinha, manter esse narizinho sempre limpo é sempre uma coisa muito útil.